Dando continuidade, então, a essa aula sobre o núcleo, a gente vai falar agora sobre como é que estão as estruturas organizadas dentro do núcleo, sobre o DNA e a cromatina. Nosso material hereditário, contido então dentro do núcleo, são os nossos cromossomos. Numa célula humana clássica, a gente tem 23 pares de cromossomos e cada um desses cromossomos é, na realidade, uma molécula de DNA associada a proteínas. Esse formato clássico dos cromossomos, que parece um X ligado por um centrômero com duas cromátides, é na verdade o formato que ele aparece num momento específico da divisão celular, onde o cromossomo vai atingir o máximo da sua compactação e nesse formato ele está inativo para, por exemplo, processos de transcrição. Então, esse formato do cromossomo ele não pode estar presente o tempo inteiro numa célula. Cada um desses cromossomos é uma única molécula de DNA. Então, nós temos 46 desses cromossomos no núcleo, que quando a gente observa, eles todos não necessariamente estarão descompactados, embolados uns nos outros, senão esse núcleo também não ia conseguir funcionar. Tem que existir um mínimo de organização nessas moléculas de DNA para que esse núcleo possa funcionar. Então, esse material, essas moléculas de DNA, nesse formato onde a gente não distingue qual é cada um dos cromossomos, é o que a gente chama da nossa cromatina. Quando se observa, então, o núcleo de uma célula, o que você vê é um padrão de material mais denso e menos denso, que a gente chama, então, de cromatina, nos seus dois estados. No estado mais denso, é chamada de heterocromatina, e o estado menos denso é chamada de eucromatina. A heterocromatina, que é esse formato mais denso, ela é o DNA na sua forma mais compactada, na sua forma inacessível, portanto inativa. Inacessível para quem? Para enzimas, né? Na sua forma descompactada, a eucromatina, ela já é a forma do DNA ativo. Ativo para quê? Para transcrição. Então, transcricionalmente ativo. Aqui o que nós estamos observando nessa imagem seria mais ou menos o mesmo tamanho de DNA num formato de heterocromatina e num formato de eucromatina, qual é o espaço que ele ocupa nesse núcleo. Observa-se também que, de acordo com o estado desse DNA, se ele está ativo ou se ele está inativo, ele também vai se localizar num local diferente dentro do núcleo. DNA inativo, ele é encontrado mais na periferia do núcleo, associado à lâmina. Então, é muito comum a gente encontrar heterocromatina nessa região mais periférica, enquanto o DNA ativo, ele vai ser encontrado mais nessa região central. Então, a eucromatina, ela está mais central. E a gente observa que em diferentes células, um mesmo gene, então aqui eu tenho a representação de 3 cromossomos distintos, esses cromossomos têm o gene A, B e C, em uma célula ele pode estar em heterocromatina e na outra célula em eucromatina, ou numa mesma célula, através de uma sinalização, esse gene pode ser inativado, modificando o seu posicionamento no próprio núcleo. Então, o posicionamento de um DNA, ele estará diretamente relacionado com o estado ativo ou inativo desse DNA. Essa cromatina, ela então não vai se parecer muito,
como se fossem várias moléculas emboladas umas nas outras. Pelo contrário, existe uma organização muito fina desses cromossomos e o que se tem observado é mais como se eles estivessem assim ainda se mantendo de certa maneira separados dentro desse núcleo. Então, os cromossomos, cada um deles, ele se posiciona num território dentro do núcleo e nesse território ele mantém predominantemente aquele determinado cromossomo nas regiões de hétero e eucromatina. As regiões de heterocromatina ficam mais periféricas e de eucromatina mais centrais no núcleo, ativamente transcrevendo. Aqui a gente está observando exatamente essa distribuição radial em vermelho, marcando as regiões de heterocromatina mais periféricas e em verde as regiões de eucromatina mais centrais. Então, a heterocromatina vai ser a parte do DNA da célula que está silenciada, que não está acessível à transcrição, enquanto a eucromatina é a parte acessível da transcrição. Os padrões que uma célula mantém de eu e heterocromatina é que vão definir o que é que vai estar sendo produzido naquela célula. Então, uma célula ela pode modificar seus padrões de heterocromatina e esses padrões vão definir quais são as funções dessa célula. Então, normalmente, uma célula tronco, né, que a gente está observando nessa primeira imagem, ela é como uma sala vazia. Seus padrões de eu e heterocromatina podem ser modificados para que ela possa, então, ter bem estabelecido qual é a função daquela determinada célula, como se fosse, então, esse compartimento da casa sendo organizado, que tipo de atividades vão ser exercidas ou não naquela região. Então, isso aqui seria a definição dos padrões de eu e heterocromatina de uma célula, que uma vez determinados, eles vão então ser mantidos de acordo com que aquela célula se divide e se duplica. Como então essa molécula, esses padrões de cromatina, eles são definidos e a compactação do DNA? A molécula de DNA representada aqui em laranja, ela se associa a proteínas chamadas de histonas e proteínas não histonas. As histonas são proteínas que têm carga positiva, elas se juntam formando uma estrutura em barril, um octâmero de histonas, ou seja, 8 proteínas histonas se juntam, formando uma estrutura de barril, e o DNA vai então se enrolando em 2 voltas em torno desse barril. E isso vai formando um padrão de compactação. Outras proteínas também vão se associando, que são as proteínas não histonas, e vão auxiliando a manter esses padrões de compactação. Então, a primeira unidade dessa compactação do DNA é a formação de uma estrutura chamada de nucleossomo, onde eu tenho o octâmero de histonas, e esse octâmero de histonas, o DNA dá 2 voltas em torno do octâmero, é bastante regular essa interação entre eles, e outras proteínas podem se associar, como a proteína histona H1, fazendo com que então essa ligação do nucleossomo ele fique firme. Então, se a gente observar o octâmero de histonas, né, ele é formado por 2 histonas de cada uma, histona H2A, histona H2B, histona H3 e histona H4, e elas, para o lado de fora dessa estrutura do nucleossomo, ela tem prolongamentos, e esses prolongamentos vão ser essenciais porque essas proteínas podem ser modificadas, recebendo fosforilações, acetilações, metilações, e nessa modificação, isso vai alterar a afinidade delas pelo próprio DNA, fazendo com que então essa estrutura ele fique mais frouxa ou mais compactada, alterando assim a compactação também do DNA. A molécula de DNA, então, ela é uma molécula extremamente comprida e fina.
ela tem em torno de 2 nanômetros de espessura, e o seu comprimento, se você pegar as moléculas de DNA de um único núcleo e alinhar, ele tem mais de 1 metro de comprimento. Então, 1 metro não cabe dentro do núcleo, a única maneira dele caber é fazendo o processo de compactação. No primeiro nível de compactação, a formação de diversos nucleossomos vai formar uma estrutura chamada de colar de contas, que vai ficar com em torno de 11 nanômetros de espessura. Esse colar de contas ele vai se organizando num zigue-zague, formando uma estrutura chamada de solenoide ou fibra de 30 nanômetros. Essa fibra de 30 nanômetros vai se associar a outras proteínas, que são as proteínas scaffold, e nessa associação ele vai formando alças. Essas alças de DNA, elas são fundamentais para a forma como esse DNA compactado, ele consegue ser descompactado sem descompactar a molécula inteira, ele consegue ser descompactado em segmentos apenas, simplesmente retirando apenas algumas alças e mantendo-se todas as outras. Então, essa primeira compactação aqui na forma de alças forma as fibras de 100 nanômetros e as alças vão se enrolando numa estrutura como se fosse um fio de telefone, formando então as estruturas de 700 nanômetros, que são estruturas já altamente compactadas, que vão acontecer, por exemplo, no braço das cromátides, né? Essa estrutura só vai se compactar completamente na formação do cromossomo no momento da mitose, e aí você tem uma compactação em torno de 10.000 vezes daquele tamanho original que o DNA tinha. Então, aqui a gente consegue observar exatamente as proteínas de suporte, que são as proteínas scaffold, e aquela estrutura das fibras de 30 nanômetros formando as alças, né, em torno das proteínas scaffold, que permitem então com que eu descompacte apenas uma dessas alças e possa utilizar essa região, mantendo todo o restante do DNA compactado. E isso é que permite então aquela organização. As estonas, como eu falei para vocês, elas podem ser modificadas em resíduos específicos e essa modificação das estonas, ele vai compor um verdadeiro código de o que vai acontecer com esse DNA, se ele vai ser mais compactado ou menos compactado. Esse código de estonas, vocês vão falar dele com mais detalhes quando chegar lá na parte de biologia molecular, porque esse código de estonas, né, que vem sendo estudado cada vez mais, ele é fundamental para você poder modificar ou manter esse padrão de eu e heterocromatina de uma célula. Então, como é que essas alterações de estonas podem modificar os padrões de eu e heterocromatina? Exatamente porque essas estonas modificadas, elas vão ser reconhecidas por proteínas que vão formar complexos de leitura, e essas proteínas, então, podem, por exemplo, trazer para essa região uma RNA polimerase, promover a transcrição, ou podem trazer proteínas que vão ajudar a compactar cada vez mais esse DNA, mantendo então e alterando esses padrões de eu e heterocromatina. Esses padrões, eles podem ser modificados no processo que a gente chama de remodelamento da cromatina. E esse remodelamento da cromatina, ele acontece, ele inicia exatamente pela modificação desses padrões, desse código de estonas. Então, modificando as estonas, modifica as proteínas que vão conseguir interagir com essas estonas, aqui no caso, RNA polimerase, fatores de transcrição, que antes não conseguiam interagir com essas estonas, e após então a modificação com remodelamento da cromatina, eles passam a ser capazes de interagir e promover a transcrição naquele local.
Esses padrões de eu e heterocromatina, eles são herdáveis, né? Então, uma vez estabelecido em determinadas células padrões de heterocromatina, quando esse DNA se duplica, algumas dessas modificações vão sendo mantidas e vão ser propagadas para o DNA ao lado recém-sintetizado. E com isso, a nova célula formada vai manter os padrões de eu e heterocromatina que foram estabelecidos, e com isso vai manter aquilo que está sendo expresso ou não numa célula. Então, por exemplo, se aqui nessa região tem um determinado gene, mas esse gene ele está em heterocromatina, ele não será expresso nessa célula. Ele, para ser expresso, precisava estar em eucromatina. Isso aqui, esses padrões que a gente chama de epigenética, porque eles estão além da questão da genética. A genética trata de ter ou não ter determinado código no DNA para fazer uma determinada função. A epigenética fala de você pode ter o determinado código e mesmo assim não ser capaz de executar a função, porque aquele código foi colocado num padrão de heterocromatina e por isso ele não vai ser expresso. E isso pode ser herdável de uma célula para outra. Então, por exemplo, já foi verificado que lá na época da Segunda Guerra, né, pessoas que foram submetidas, mulheres grávidas submetidas à privação de alimento por longos períodos, os filhos que nasciam tinham a tendência a serem obesos. Por que eles tinham tendência a serem obesos? Porque por essas mulheres não terem alimento durante muito tempo durante a gestação, todos os DNAs que eles tinham, todos os genes que eram associados a um gasto metabólico muito alto, eles foram silenciados, eles foram colocados em padrões de heterocromatina. Isso para garantir uma maior sobrevivência. E quando essas pessoas então cresceram, essas células se propagaram mantendo esses padrões de heterocromatina. É possível modificar esses padrões de eu e heterocromatina? Sim, é possível modificar esses padrões, mas para isso você tem que ter modificações ambientais que levem à reestruturação, ao remodelamento dos padrões de eu e heterocromatina. Mas o que isso aqui mostra é que pode sim haver a herança de padrões que são estabelecidos por comportamento e não apenas por padrões que são estabelecidos geneticamente por estarem ou não presentes no DNA. Dentro do núcleo, então, esses padrões de eu e heterocromatina, essa diferente cromatina, vai se associar a proteínas e essas proteínas vão criando dentro do núcleo regiões específicas aonde elas se associam a diferentes DNAs, e essas regiões são regiões que são centros bioquímicos onde alguma coisa, alguma atividade específica vai estar acontecendo. Por exemplo, a transcrição, a montagem de alguma estrutura importante para esse núcleo. Então, esses centros bioquímicos vão sendo montados dentro do núcleo pela associação do DNA às proteínas. Essa associação é feita através de proteínas que são fatores de agregação, que podem juntar, inclusive, DNAs de cromossomos diferentes em determinadas regiões que estejam fazendo algum tipo de atividade semelhante ou que produzam algum tipo de RNA para uma atividade semelhante, criando na célula o que a gente chama de corpos nucleares. Então, dentro do núcleo, regiões são estabelecidas não como nas organelas, porque elas são delimitadas por membranas, bicamadas lipídicas. Não. Dentro do núcleo, essas regiões, essas estruturas específicas nucleares vão ser delimitadas por proteínas que estão juntando DNAs que têm atividades semelhantes específicas, né? Então, esses corpos nucleares, como a gente chama, vão ser regiões no DNA que estão executando determinadas funções.
Então, já existem alguns corpos nucleares identificados no núcleo e eles continuam em estudo, né? O primeiro deles, mais bem conhecido, é o nucleolo, que é onde vai ser montado o ribossomo. Depois, os corpos de Carral e os speckles ou grãos de intercromatina. Mas não são os únicos, tá, gente? Eles são os principais, os mais bem definidos até o momento. Para a gente entender então a função desses corpos nucleares, tem que lembrar que lá no núcleo o que vai estar acontecendo? O DNA dupla fita ele vai estar servindo como molde no processo de transcrição para a formação de RNAs, mensageiros, ribossomais, transportadores, todos os tipos de RNAs. Nesses RNAs mensageiros, em sua maioria, a informação ela vai estar na forma de introns e exons, ou seja, na forma de sequências que não têm informação para gerar proteína e sequências que têm informação para gerar proteína, sendo que esse RNA precisa então passar por um processamento chamado de splicing. A gente precisa retirar as informações que não são necessárias e juntando as sequências que têm informação para formar a proteína para gerar o RNA mensageiro maduro final. Esse processamento ele é feito por proteínas específicas, chamadas de RNPs, e essas proteínas específicas elas vão se juntar a RNAs, também pequenos RNAs, formando então essa estrutura chamada de spliciosomo. Então, essas estruturas dessas proteínas é que vão ser necessárias para poder fazer o processamento do RNA, não só o RNA mensageiro sofre processamento, tá? RNA ribossomal também sofre processamento, só que é por um outro conjunto de proteínas que são as SNO-RNPs, de nucleolares, né? Então, esses complexos proteicos de processamento dos RNAs mensageiros ou dos RNAs ribossomais, eles são formados no próprio núcleo, né? Então, nos corpos de Carral está acontecendo a maturação desses RNPs, enquanto nos speckles acontece o acúmulo deles, aguardando, né? Os speckles são formados próximos dos locais onde você tem ativamente a transcrição acontecendo, para que eles possam fazer o processamento. Então, dessa forma, se você imagina aqui um núcleo, né? RNAs estão sendo transcritos e processados, esses RNAs vão sair do núcleo através dos poros e lá no citoplasma vão se juntar ribossomos e formar proteínas. Se essas proteínas tiverem função no núcleo, por exemplo, as proteínas das próprias SNRPs, elas voltam pelos poros e essas proteínas vão então passar pelo nucleolo e pelos corpos de Carral para poder montar os SNRPs. Uma vez esses complexos montados, eles então vão ser acumulados nessas regiões de intercromatina, que são os speckles. Quando, então, acontece um processo de transcrição, esses SNRPs que estão aguardando nos speckles ou na intercromatina são recrutados e fazem, então, a sua função. E podem, então, ficar fazendo uma reciclagem entre a região dos corpos de Carral e, novamente, os speckles. Aqui nós estamos observando em vermelho, seriam os territórios de diferentes cromossomos, fazendo então ativamente o processo de transcrição, e em azul o nucleolo. Aqui nós temos então uma microscopia de fluorescência. Em azul é um marcador chamado DAP, que ele é um intercalante de DNA, então todo local que tem DNA a gente observa em azul. Nós temos essas cavidades aqui onde não tem DNA, e na marcação em vermelho, que é a proteína dos SNO-RNPs, a gente observa que é a região, né, de nucleolo,
E aqui em pequenininho são os corpos de Carral, onde você tem a montagem dos SNO-RNPs. SNO significa Small Nucleolar, certo? Então são as RNPs dos nucleolos. E exatamente o que a gente está observando aqui. Por quê? Porque no nucleolo o que você tem acontecendo é montagem de ribossomos, é síntese de RNA. Então você tem pouquíssimo DNA ali presente naquela região do nucleolo. Mesma coisa a gente observa nessas outras regiões dos corpos nucleares. Você tem uma grande concentração de RNAs, de proteínas, de alguma função acontecendo e uma pequena presença de DNA ali nessas regiões. Se a gente observa aqui em verde, o que a gente está observando é a marcação de proteínas de splicing, né, estão presentes aqui nos speckles ou nos grãos de intercromatina. Observem que esses grãos eles já estão mais distribuídos pelo núcleo, mais próximo das regiões onde eu tenho, dos territórios dos cromossomos, exatamente porque a sua função é mais distribuída pelo núcleo. E em vermelhinho o que nós temos são os corpos de Carral, onde está acontecendo a montagem dessas SNPs, que depois vão ser distribuídas e armazenadas nos speckles. Alguns estudos recentes sobre o comportamento desses corpos nucleares, eles mostram, por exemplo, que as regiões dos centrômeros dos cromossomos, eles ficam posicionados perto ao limite do nucleolo, enquanto que as regiões mais ativas ficam posicionados mais próximos aos speckles. Então, as regiões que estão transcrevendo ativamente ficam próximo aos speckles, a não ser que sejam RNAs ribossomais. Nesse caso, eles já são transcritos mais próximos ao nucleolo. O nucleolo, então, como a gente falou, é essa estrutura nuclear, esse corpo nuclear, onde vai estar acontecendo ativamente a montagem de ribossomos. A célula pode ter diversos nucleolos ou um único nucleolo, e isso vai depender do seu estágio no ciclo celular. Os ribossomos, que são essas estruturas montadas no nucleolo, eles são estruturas bem complexas, né? Nos eucariotos, os nossos ribossomos são formados por 82 proteínas diferentes, 33 na subunidade menor e 49 na subunidade maior, 4 RNAs ribossomais, sendo 3 na subunidade maior e 1 na subunidade menor. Então, essa estrutura de subunidades, ela só se monta no momento da tradução, ou seja, da síntese proteica. Fora isso, essas duas subunidades elas ficam separadas no citoplasma da célula. Então, a estrutura precisa ter diversas proteínas e RNAs ribossomais, e essa estrutura, então, ela vai ser montada, ela vai ser organizada lá na região do nucleolo. O gene que codifica o RNA ribossomal, ele está distribuído em diferentes cromossomos e presente em muitas cópias. Então, essas várias cópias do gene do RNA ribossomal, ela está numa região chamada de NOR, região organizadora nucleolar. Então, todos esses cromossomos, 13, 14, 15, 21 e 22, apresentam a mesma sequência repetida várias vezes, codificando os RNAs ribossomais, permitindo então que a célula faça várias cópias ao mesmo tempo e otimizando o processo de síntese e produção dos ribossomos. Se observamos então um único gene, né, esse gene vai ser transcrito, vai formar um RNA e esse RNA será processado, formando então os 3 RNAs ribossomais, o 18, o 5.8 e o 28. O 5 ele vem de uma outra região também presente em milhares de cópias dos nossos cromossomos. Esses cromossomos, então, eles vão se organizar de maneira que essa região NOR, ela fica posicionada próximo
aqui na região no nucleolo, ativamente transcrevendo e formando os RNAs ribossomais, que serão então processados por quem? Pelos SNO-RNPs, que são montados na região dos corpos de Carral. O nucleolo também ele não é uma região compacta e uniforme, ele também tem sub-regiões, então é observado que existem essas regiões mais densas, né? Existe uma região central e existem essas regiões pontilhadas que são granulares. Então, nessa região densa, há a montagem dos novos ribossomos. Na região central do centro fibrilar é onde ocorre a formação dos genes ribossomais sendo, então, ativamente transcritos. E na região granular, o componente granular, são esses novos ribossomos já montados. Então, os genes são transcritos no centro fibrilar, montados os ribossomos na região densa e depois no componente granular é o ribossomo já pronto. Então, nessa representação esquemática, nós observamos aqui no centro seria o cromossomo com as regiões NOR, na região do centro fibrilar. Na região densa, nós temos então a transcrição acontecendo com a junção de proteínas para poder ter a montagem inicial dos ribossomos. E já na região do componente granular, nós temos os ribossomos já formados, prontos então para sair da região do nucleolo. Então, para formação dessa estrutura dos ribossomos, são necessárias a formação de proteínas ribossomais, que são formadas do lado de fora do núcleo, que entram pelo poro nuclear, vão até o nucleolo, onde ele vai se juntar aos RNAs ribossomais, e a junção dos RNAs ribossomais com essas dezenas de proteínas vão formando, então, os pré-ribossomos. Essas subunidades maior e menor do ribossomo vão sair do núcleo também pelos poros e lá no citosol vão fazer a sua função, certo? Então, o processo de síntese proteica, a princípio, não acontece dentro do núcleo, ele só vai acontecer do lado de fora do núcleo, embora já tenham artigos demonstrando que alguma síntese proteica dentro do núcleo pode estar acontecendo, tá? Lembrando que esses ribossomos lá do lado de fora, então isso aqui é só para relembrar, né? Eles vão estar fazendo síntese livres no citosol ou associados à membrana do retículo endoplasmático, sintetizando proteínas que são de membrana, proteínas da vesícula de secreção, dos endossomos, lisossomos e solto no citosol, proteínas que são de núcleo, de mitocôndria, de cloroplasto ou de peroxissomos, ou do próprio citoplasma. Então, esse nucleolo, como eu falei para vocês, ele tem uma dinâmica de acordo com o ciclo da célula. É observado que no início ele tem uma constituição única, né? É um único nucleolo, porque todos os cromossomos associados com as suas regiões NOR estão ligados numa mesma região, fazendo ativamente o processo de transcrição. Conforme o ciclo celular começa a progredir, esses cromossomos começam a se compactar. E com a compactação dos cromossomos, essas regiões NOR, elas deixam de estar unidas num único local. E por isso que vai acontecer a formação, né, de nucleolos separados, exatamente porque esses cromossomos serão separados. Num determinado momento do ciclo celular, o nucleolo desaparece completamente e logo depois ele vai retomando juntamente com a descompactação dos cromossomos.
Quando os cromossomos estiverem no seu estado normal de eu e heterocromatina, a célula retorna a ter um único nucleolo. Então, para a gente terminar a questão do núcleo, né, a gente fala sobre qual é então a função principal desse núcleo. E a função principal do núcleo, que muitas vezes é dita, né, que é de proteger o material, proteger esse DNA, é uma função importante, mas na verdade não é a função principal do núcleo. A função principal do núcleo foi exatamente separar os processos de transcrição e tradução, permitindo que todo aquele processamento que a gente falou possa acontecer. Então, em organismos mais simples, nos procariotos, todo esse processo é feito no mesmo local. O DNA é transcrito, imediatamente a partir do momento que aparece esse RNA, ele já está sendo traduzido por ribossomos. Não tem como acontecer nenhum tipo de modificação dessa mensagem. Então, todas as proteínas que são sintetizadas por esse ser, que terão alguma função, têm que ter informação presente nesse DNA. Quando eu falo agora dos organismos eucariotos, eu tenho uma etapa entre a transcrição e a tradução, eu tenho uma etapa no meio do caminho que é um processamento desse RNA. E nesse processamento do RNA, eu posso fazer modificações e com a mesma mensagem, né, o mesmo DNA, eu fazer diferentes proteínas. Qual é a importância de se fazer diferentes proteínas? É a proteína quem dá a função. Se eu posso fazer proteínas diferentes, eu posso ter funções diferentes. Mais ou menos dessa forma. Então, aqui eu tenho uma região de DNA com as suas informações. Dependendo do processamento que eu fizer nesse mesmo RNA mensageiro, nessa mesma mensagem, eu posso gerar uma proteína A, que tem uma função A, ou uma proteína B, que tem uma função B. Então, se em uma célula eu faço um tipo de processamento e na outra célula eu faço um outro tipo de processamento, eu posso gerar com o mesmo pedaço de DNA duas funções diferentes, duas células diferentes. E com isso a gente aumenta a variabilidade. E essa é a importância na realidade do núcleo, né? É permitir esse aumento de variabilidade. Essa informação toda do núcleo ela está um pouco distribuída em diferentes capítulos e páginas de livros, por isso eu trouxe para vocês, né, a parte da bibliografia. Então, no DCEL, a gente vai encontrar no capítulo 4, no capítulo 12, também um pedaço no capítulo 6, falando sobre toda essa questão do núcleo, né? Pela própria numeração das figuras, isso ajuda vocês a ter uma noção de em que parte do livro vocês vão encontrar. No Pollard também, no capítulo 8 e no capítulo 9, eu vou colocar também como material acessório para vocês essa bibliografia que é do CEDERJ sobre núcleo, capítulos das aulas 3 e 4, para facilitar um pouquinho vocês a compreensão, tá? Então, espero que vocês utilizem esse material.